E olha, o mercado do algodão se recuperou em relação à comercialização, a preços, aconteceu. Inclusive, os patamares que estão hoje, eles estão melhores do que antes da pandemia. O que não aconteceu ainda é o consumo. Consumo de algodão, a expectativa é só que em 2021 mesmo que venha a ter de novo um bom desempenho. E este é o assunto desta entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, quem fala comigo é o Bernardo, da Souza Lima Algodão, corretor associado à Bolsa Brasileira de Mercadorias e fala de Belo Horizonte. Bernardo, você já esteve aqui conosco no estúdio algumas vezes, hoje a gente vai conversar à distância e eu quero saber sobre o mercado do algodão. Observamos que o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias aponta para uma valorização de mais de 13% no preço da pluma e no acumulado dos últimos 30 dias. A gente já conseguiu recuperar os patamares de preços pré-pandemia no Brasil? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e sempre um prazer poder participar. Os níveis de preços do algodão, eles estão apresentando uma retomada bem forte esse mês, como você citou. Isso vem acontecendo de uma forma gradativa, desde que a situação da pandemia está sendo melhor absorvida aí. E a gente tem duas situações, né? No caso do preço do algodão no mercado doméstico, aqui no Brasil, ele até já superou os níveis pré-pandemia, ali do começo do ano. Então, agora a gente está com o mercado aí em torno de R$ 3,20 por libra-peso. E antes da pandemia, os preços não chegaram a atingir esse patamar. Eles encostaram no máximo ali em R$ 3,00. Uhum. Mas o que fez com que essa cotação agora esteja até superior ao começo do ano é principalmente o dólar, né? Então, o mercado internacional, o preço recuperou parte do que estava no começo do ano, mas ele chegou até a 70 centavos em janeiro, agora a gente está aí em 65, 66 centavos de dólar. Então, e lembrando que ele chegou a atingir até 50 centavos, né, por volta de março, abril. E agora o câmbio realmente nessa faixa aí de 5,60, que está nos últimos dias, é que puxou muito o valor do algodão no mercado interno brasileiro. E um fato curioso é que, mesmo que a gente já está agora entrando aí na safra nova e que vai ter uma produção muito grande, está tendo já, né, de 2,9 aí, quase 3 milhões de toneladas, uma safra recorde novamente, mesmo com essa produção volumosa e uma oferta também maior, os preços não cederam porque eles estão acompanhando a curva aí da paridade do preço internacional. Então, o mercado interno realmente ele está com um preço aí, nesse momento, maior dos últimos 18, quase 20 meses, né? Pois é, Bernardo, e esse cenário positivo aí no mercado do algodão havia sido observado também em safras anteriores, né? Preços bons, apesar de uma produção altamente otimista, né, aqui no Brasil, e novamente a gente está vendo isso. Agora, em relação ao consumo, o que vocês têm observado? Porque a pandemia, ela realmente deu um efeito bem negativo no consumo do algodão, né, freou aí a produção na indústria têxtil. Como é que está o cenário hoje aqui no Brasil? Então, o setor têxtil sentiu muito a pandemia ali durante 90 dias, principalmente, e depois houve uma retomada gradativa, porque muitas fábricas ficaram realmente paralisadas durante esse período, e essas fábricas estão numa crescente no consumo, com uma curva aí de retomada, mas ainda é bem aquém do que foi nos níveis também pré-pandemia. E poderia dizer que esse cenário também é replicado no consumo internacional. Eu acredito que apenas em 2021 é que vai ter uma recuperação plena dos níveis de consumo antes do Covid. Mas como aqui no Brasil as indústrias
não estão assim com um estoque alto de algodão, não fizeram tantas compras antecipadas, até por esse cenário de incerteza que ainda é apresentado aí pelo Covid. Então, tem ocorrido uma demanda bem razoável, diria que até firme no mercado interno, e que também ajuda, de novo, aí falando dos preços aquecidos e altos aqui no mercado brasileiro. Mas é importante observar aí se a gente não vai ter nenhuma ainda oscilação com relação à retomada da economia, a própria questão do coronavírus, para que, de fato, essa trajetória de retomada aí, ela seja consistente por parte do segmento têxtil aqui no Brasil. Tá certo, Bernardo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje de forma online. Obrigada e boa semana para você. Tá bom, eu que agradeço aí. Um abraço a todos. Outro para você. Esse foi então o Bernardo, que é da Souza Lima Algodão, corretora associada aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias, e nós ficamos por aqui. Até mais.